Aos irmãos que quiserem se aproximar, podem se aproximar. Tomei banho esses dias, podem vir. Certo? Se vocês quiserem sentar um pouco mais à frente, talvez vocês aproveitem um pouco mais. Muito obrigado, muito obrigado. Assim eu não fico tão sozinho, eu me sinto triste assim, fico muito longe de vocês. Beleza, João? Ok, podemos começar a nossa aula. Nós já estamos na lição 12 da Escola Dominical dos Adultos. A gente está usando essa revista aqui. Se você não tem, sinto muito. Você pode até procurar na secretaria. Talvez tenha alguma, se eles não tiverem retornado já para a editora o excedente. A revista é muito boa. Eu já tinha dado aula dessa revista em outra sala. E a oportunidade de a gente ministrar a aula aqui sobre essa revista novamente é um prazer. Tá? Vamos fazer uma oração para iniciar aqui a nossa aula. Tá? Eu convido vocês a me acompanharem em oração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco. E muito obrigado porque tu nos trouxeste até aqui. Te agradecemos porque separamos esse tempo para estudar a tua palavra. E pedimos, Senhor, que tu estejas conosco, abrindo a nossa mente, ó Pai, os nossos corações, para que compreendamos melhor aquilo que tu queres, ó Pai, que nós aprendamos nesta manhã. Eu te peço, Senhor, que tu me ajudes a falar somente aquilo que for da tua vontade, e eu te peço também que tu ajudes os irmãos na compreensão dos ensinamentos, e eu já te agradeço, ó Pai, pela mudança que houver em nossas vidas, ó Pai, que seja tudo para a glória do teu nome, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A gente já passou por um longo caminho aqui. Essa revista ela é especificamente sobre a carta de Tiago e todos os versículos da carta são cobertos por alguma lição, inclusive na ordem, né? Para poder provar o que eu estou dizendo, eu separei aqui os 12 versículos. Fecha a porta para mim, por favor. Obrigado. Eu separei aqui as 12 lições, né? E hoje é a 12ª. E cada uma com um trecho específico sendo coberto. Ou seja, se você não sair dessa sequência de aulas de escola dominical, e a gente ainda tem até a lição 17, nós vamos entrar em dezembro estudando a epístola de Tiago aqui na sala dos adultos. Então, se você não sair dessa sequência de lições conhecendo um pouco mais sobre a carta de Tiago, você pode estudar por conta em casa, usando a revista, né? Mas a oportunidade está aqui para você aproveitar, tá bom? Antes de eu passar por essa definição aqui do que é maledicência, era para apertar um negocinho aqui. Deixa eu voltar, beleza. Eu queria contar uma história para vocês a respeito de maledicência. Vocês, assim, alguns dos irmãos, provavelmente, já passaram por outras igrejas, já foram membros de outras igrejas antes de se tornarem membros aqui da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. E aí, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui do Ibope, para saber de vocês se vocês já ouviram falar de algum caso de disciplina eclesiástica, de um irmão que foi disciplinado na igreja ou chamado a atenção por conta de maledicência, fofoca e afins. Alguém já passou por isso? Já viu na sua igreja de que você fez parte algum caso de disciplina por fofoca? Levante a mão. Charbel aqui. Muito bem. Temos 5 casos, incluindo eu. Tá? Eu não sei o quão escabroso é o caso que vocês têm para contar, então por isso que eu não vou abrir o microfone, porque eu tenho medo do que possa vir, sabe? Eu tenho medo, porque às vezes vem um negócio muito complicado, alguma história aí, que depois a gente vai ter até que editar o vídeo antes de subir no canal do YouTube, né? Mas deixa eu contar a minha história, porque pelo menos essa eu tenho no meu controle. Eu não combinei com ninguém aqui, mas o que eu vou contar, eu sei o que eu vou contar, né? Então, eu que estou no controle da pauta aqui, deixa eu contar a minha história, né?
A gente morou no Japão, né, nossa família, por 2 anos. E lá nós fomos membros de uma igreja, de uma missão americana. E aí chegou uma certa época, né, que a igreja estava montando o hall de membros. E depois que eles montaram um hall de membros, com uns 40 membros, eles decidiram montar um conselho. E começaram a treinar alguns presbíteros para fazer parte do conselho. Eram 4 presbíteros. E me convidaram para fazer parte do conselho. Aí era muito divertido as reuniões, porque era assim, todo mundo no conselho falava japonês, menos eu. Então as reuniões tinham que ser traduzidas por conta do Barnabé aqui, que não sabia japonês. Eles tinham que traduzir tudo em inglês, né? Então a reunião demorava sempre o dobro do tempo, por minha culpa. E aí teve um dia, né, que o pastor titular da igreja, né, que era um americano, ele se sentiu um pouco mais à vontade com a gente para pedir ajuda para uma decisão de disciplina. E aí ele falou: pessoal, preciso da ajuda de vocês para me aconselharem a respeito disso aqui. E era um caso de maledicência que já vinha rolando já fazia mais de 2 anos. A igreja já tinha 10 anos de idade, apesar de ter constituído o hall de membros naquela oportunidade. E aí era um caso de uma senhora que nem era do hall de membros, mas a senhora era congregada daquela igreja e já tinha dado problema em outras igrejas da cidade. E ela fazia fofoca não somente dos membros da igreja, mas dos pastores e obreiros da igreja. E tinha registro até por escrito de ela fazer o disse-me-disse por e-mail. Aí chegou um momento que ela, naquela semana que o pastor pediu ajuda do conselho, ela tinha gasto tipo 1 hora do tempo de uma obreira, que era uma tradutora, depois do culto, que a mulher saiu em frangalhos, assim, a mulher já cansada mentalmente, espiritualmente, de lidar com aquela situação, e foi a gota d'água para o pastor colocar esse problema na pauta. E a solução que a gente adotou foi de expulsar a mulher do convívio da igreja, por conta da prática repetida de maledicência. A mulher foi expulsa. E aí a gente, na quinta-feira, lá fazendo a reunião, quinta-feira que nem as nossas aqui, né, pessoal? A gente fazendo reunião quinta-feira, lá, e aí decidimos, olha, o que é que nós vamos fazer? Pô, fulano vai escrever uma carta para deixar escrito, e a gente vai entregar a carta para ela. Vamos montar uma comissão de 4 pessoas, aí pegaram 4 irmãos do conselho. E tinha também o conselho não tinha todos os obreiros lá, mas pegaram 2 obreiros e mais 2 irmãos do conselho. Para ir falar com a irmã, eu me safei dessa, que eu não falava o japonês, né? Então, mas, cara, eu lembro que o culto acabava umas 11h20, a gente ficava conversando lá com todo mundo, quando deu umas 10 para meio-dia, aí a gente acabou de conversar, eu e a Letícia, as crianças com fome já, dando estrelinha já de fome. Vamos embora, vamos. Aí na hora que a gente estava saindo pro hall do elevador, cara, estava rolando a conversa. E a conversa tinha esquentado. A mulher que estava sendo disciplinada já estava dizendo que não ia sair da igreja, pelo gestual, né? E aí um dos pastores abriu a porta do elevador, que a igreja ficava no 7º andar de um prédio, ainda fica, abrindo a porta e apontando a porta assim, bravo para a mulher: você vai embora, assim, tipo, expulsar, no sentido de expulsar mesmo, não é convidamos você a não mais comparecer, do tipo, fora. Nós brasileiros somos muito sutis no uso da linguagem, né? As pessoas por aí no exterior são mais enfáticos e quando querem dizer uma coisa, dizem. Então, o pastor auxiliar, eu lembro, o japonês, ele bravo assim, apontando. Na hora que eu estava puxando as crianças e a Letícia para fora da igreja, que a gente ia chegar no hall de entrada, que eu vi aquela cena, a gente voltou. Cara, eu falei, volta, conversa mais 10 minutos, brinca aí, criançada, vai correr na igreja, sem condição de sair agora, porque o bicho está pegando aqui fora. O quê? O quê? A Letícia perguntando. O quê? Eu falei, depois eu conto. Fique em paz. Aí depois me disseram que a igreja tinha um culto de manhã e um culto à tarde, com a mesma mensagem do culto da manhã. No culto da tarde, a senhora que foi expulsa da igreja voltou lá com a polícia. 2 policiais. Aí queriam conversar. Aí depois aí como estava tudo documentado, aí mostraram, olha, não, a gente expulsou ela da igreja, que não é uma reunião pública, é uma reunião para quem quer vir, ela não veio porque a gente entregou essa carta por causa disso, disso e disso. Os
policiais olharam, né? Aí, entendemos, ok, tudo bem. Se vocês precisarem de ajuda, nos chamem. Os policiais foram embora com a mulher. Não levaram a mulher presa, né? Mas ignoraram a ocorrência que ela reportou, né? Cara, louco, esses dias foram muito divertidos na igreja, não é divertido assim, emocionantes, né? Vocês me entendem, né? Não tem nada de divertido a respeito de maledicência, né? Se de repente você não souber o que é maledicência, eu digitei no Google para você, tá? E maledicência é um substantivo feminino, comentário maldoso, difamação, injúria, tem uma variação da maledicência que a gente conhece muito bem, chamada fofoca. Ou a maledicência é uma característica, uma qualidade de quem é maledicente ou maldizente. Geralmente a gente usa a palavra maldizente com uma outra conotação. É a pessoa murmuradora, geralmente você vai falar da pessoa que é o maldizente, a pessoa que fica reclamando muito. Então eu vou usar a palavra maledicente para a nossa compreensão aqui, para a gente combinar o nosso vocabulário aqui, tá bom? Eu vou evitar a palavra fofoqueiro, porque maledicente tem um sentido um pouco mais amplo. E vocês vão entender ao longo da aula por que eu estou fazendo dessa forma. Combinado? Se quiserem interromper, tá bom? Me avisem que eu vou dar um jeito. O Davi, já voluntário de carregar o microfone. Davizão, obrigado, viu? Ele levou o microfone branco. E aí vamos continuar aqui nossa aula, tá? Essa é a passagem que nós vamos estudar hoje. Se você quiser consultar essa passagem durante a aula, deixa ela aberta na sua Bíblia, tira um dedo, põe dentro da Bíblia nessa passagem, e na Almeida Revista Atualizada, que é a tradução que a gente usa, está escrito desse jeito: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ficou claro? Entenderam a passagem? Essa eu acho que dos trechos que foram segregados por aula, talvez esse seja o trecho mais curto, que é uma aula que vai falar só sobre 2 versículos. E aí quando eu peguei a aula para preparar, eu falei, essa aula vai acabar rápido, né? Não vai, porque o problema é profundo, né? E ainda mais que esse problema de língua a gente já tratou várias vezes. Pode ser que você não seja alguém que entende muito fácil o que está escrito na Almeida Revista Atualizada. Eu tenho um pouco eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade, assim, às vezes, com o vocabulário da Almeida Revista Atualizada, e eu estou lendo muito a Nova Versão Transformadora, que ela nem é da Sociedade Bíblica do Brasil, mas ela é muito boa. É uma das traduções mais recentes, faz uns 6 ou 7 anos aí que eles lançaram, e ela é bem legal. Ela é menos literal do que a Almeida Revista Atualizada, ela é mais dinâmica. Então, dá uma olhada como é que fica. Tá no slide aqui. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele que tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Se você não entendeu a anterior, você entendeu essa, eu acho, né? Se você não tiver entendido essa, aí, misericórdia, vamos em frente, tá bom? Por um dos motivos que o autor da lição ele coloca para que o pecado da maledicência seja tão frequente nas nossas igrejas, é por conta do conceito de pecadinho e pecadão. E de que provavelmente as pessoas entendem de que o pecado da maledicência é um pecado menor, de que não tem tanto problema eu ficar falando mal das outras pessoas, assim, quando me der na telha. Porque as palavras vão com o vento e se colar, colou. Se não colou, paciência. O que fica o dito por não dito e toca-se a vida.
Mas eu queria só fazer essa discussão aqui com vocês, porque é minha obrigação, e às vezes as pessoas passam batidas dessa discussão, achando que existe de fato um pecadinho, existe de fato um pecadão, ou não existe, e isso merece uma reflexão. Perote, tem pecado menor e tem pecado maior? Depende. Depende. Como assim, Perote? Não é sim ou não? Num sentido é sim e no outro sentido é não. Fiquei embananado agora, você precisa me explicar. Tá bom, estou aqui para isso. Um primeiro sentido que a gente precisa avaliar é o sentido de salvação. Para salvação, o prejuízo que um pecadinho ou um pecadão podem fazer, seja lá o que você achar pecadinho ou pecadão, tá? É o mesmo. Pecadinho é o quê? Você criticou a roupa da irmã sem motivo, tá? Maledicência. Que seria um pecadão? Adultério. Nossa, fulano pegou esposa de cicrano, né? Maior escândalo na sociedade, o bairro ficou sabendo, isso é um pecadão. Tá? Para efeito de salvação ou de perdição eterna, o impacto desses dois pecados é o mesmo. É o mesmo. Tanto um quanto o outro te afastam de Deus no sentido de você depender da glória de Deus, depender da misericórdia de Deus para alcançar a salvação. Por que eu digo isso? Olha, tem duas passagens só, tem um monte delas, separei duas só. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6:23. Segunda passagem, lá em Isaías, mas as vossas iniquidades, todas elas, menores, maiores, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. Essas duas passagens embasam o que eu acabei de falar. Mas tem um segundo sentido, antes que você levante a mão para me complementar, que existem alguns pecados que ofendem a Deus mais de cheio, no coração. Veja só, lá em João 19:11, fala: respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Qual é o contexto aqui? Jesus falando para Pôncio Pilatos. Falando, olha, Pôncio Pilatos estava articulando a respeito de, não sei se eu te condeno, não sei se eu não te condeno, a população quer que a gente condene alguém aqui, faça um show, e aí Jesus fala, olha, o pecado maior não é o seu, o pecado maior é do Judas Iscariotes que me entregou a ti, que me traiu. Esse pecado é maior que o teu. Então existem diferentes níveis de gravidade de pecado, desconsiderada essa primeira questão que nós falamos, que é a questão da perdição eterna. Segundo ponto, aqui como exemplo, né? Deuteronômio 7:25 fala: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem o tomarás para ti, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces nelas, pois são abominação ao Senhor teu Deus. O destaque aqui é abominação. Tem uma categoria de pecado chamada abominação, aquele negócio que Deus tapa o nariz assim e deve sentir náusea do nível de pecado que é praticado pelo homem. Vários tipos de pecados que são cometidos que são chamados de abominação. Um deles, idolatria. Tem outros tipos de pecados listados ao longo da Bíblia, não é aula sobre isso, eu estou só dando uma pincelada a respeito, que são tratados como abominação. São pecados que Deus abomina. Portanto, quando a gente fala de pecadinho e de pecadão, para a nossa cultura, não precisa defender um ponto desses aí com muita paixão. Por quê? Porque depende do contexto. Depende do contexto que nós estamos falando. Então, a maledicência no nosso meio, uma vez que, supostamente, eu não conheço todo mundo aqui 100%, mas acredito que a maioria absoluta aqui são de pessoas salvas, Deus quiser, a gente
está no meio de pessoas salvas, então se você pratica um pecado de maledicência, é chamado de pecadinho. Qual é o problema do pecadinho? É que você tropeça numa pedra pequena e cai. A pedra grande você dá a volta. O pecado que te corrompe pouco a pouco e que te destrói na tua vida espiritual, na tua vida social, e quando você menos vê, você está largando a esposa, você está largando o marido, você já está saindo por aí e fazendo abominação, é porque os pecadinhos se acumularam. Então, tome cuidado com os pecadinhos, que esses pecadinhos são perigosos. E eles que vão contribuir para que você se corrompa de uma forma grave, e aí você vai incorrer nos pecadões, na abominação e tal. Mas diante de Deus é tudo pecado, Deus não aceita isso, e de fato, todos esses pecados, seja pecadinho, sejam pecadões, precisam ser lavados pelo sangue de Jesus, para que você alcance a salvação. Falei alguma coisa errada aí, Davi? Eu acho que não tem mesmo pecadinho, pecadão, mas o que acho que tem é a consequência. Também, boa, obrigado. Então, acho que, dependendo do pecado, a consequência pode ser maior. Uhum. Né? Então, acho que esse é o ponto, talvez, que acaba Boa. diferenciando, e a gente acaba discriminando, muitas vezes, o adultério, uma pessoa que mente adultério, dizendo que o adultério é pior, mas, sim, a consequência, geralmente, pode ser maior. Então, acho que essa... Boa. A consequência, como o Davi falou, é um dos parâmetros para a gente separar esses dois conceitos, que estão aqui só para abrir um pouco a nossa mente, para a gente entender o que a gente está estudando. Eu não quis fechar nesse ponto da consequência, porque, por exemplo, um pecado de idolatria, ele não tem consequências materiais ou terrenas visíveis, mas para Deus é um pecadão de abominação. Então, essa questão da consequência te ajuda a identificar, mas tem alguns pontos além da consequência que apontam para um pecado mais grave. Tá? Vamos caminhando aqui, que a gente tem bastante coisa para ver. Embora os diferentes pecados tenham o mesmo poder de nos afastar da salvação de Deus, não estou falando de perda de salvação, que não existe perda de salvação. Tá? Uma vez salvo, sempre salvo. Entendam o que eu quero dizer aqui, né? Embora eles tenham o mesmo poder de nos afastar da salvação de Deus, nós tendemos a menosprezar certos pecados que nos parecem inofensivos. E aí tem alguns aspectos para a gente observar. Os efeitos do pecado sobre mim, os efeitos do pecado sobre o próximo, os efeitos sobre o meu testemunho e os efeitos sobre a minha igreja. E nisso daí eu não posso desprezar a maledicência. Porque o efeito sobre mim, ele vai me corrompendo pouco a pouco. O efeito sobre o próximo, um pecado de maledicência é capaz de destruir a vida do meu irmão. Efeito sobre o meu testemunho, as pessoas param de confiar em você. E os efeitos sobre a minha igreja, quando você menos espera, uma igreja dividida no meio por conta da maledicência em relação a um membro, em relação a um líder, em relação ao pastor. Esses efeitos não devem ser negligenciados, meus irmãos. Por isso que eu estou falando para vocês, é muito importante estudarmos este pecado que a gente vai estudar hoje, que é o pecado da maledicência. Tá bom? Aí tem gente que tenta disfarçar a maledicência. Sabe, pega a maledicência, bota um bigode na maledicência, bota um chapéu, aquele óculos preto, e fingir que o que você... Aí, não, isso não é maledicência. Na verdade, é um pedido de oração por aquele irmão, porque eu percebi que aquele irmão estava numa situação assim, assado. Calma, isso é uma maledicência disfarçada de santidade, né? Tem até um comediante de stand-up cristão, vocês devem ter visto ele já no Instagram de vocês, aquele Douglas de Lima, talvez, assim. Aí eu vejo as pessoas balançando a cabeça. Que ele fala assim, né? Que o pecado da fofoca, né? Ele fala assim, ele começa o show dele falando: eu tenho que confessar para vocês uma coisa, meus irmãos, um pecado que eu tenho, que é o pecado da fofoca. Ele começa falando assim, que os irmãos começam a falar, aí depois quando o Espírito Santo toca, ele usa literalmente esse termo, mas quando o Espírito Santo toca, aí a pessoa fala: mas quem sou eu para julgar? Ele faz até uma cara assim, mas quem sou eu para julgar? Então, você disfarça isso de pedido de oração, mas maledicência não é pedido de oração. Assuma seu pecado. Exortação, preocupação com o irmãozinho, comentários santos que você pode fazer.
Deixa eu te fazer um alerta a respeito da Beltraninha. Conselho, olha, eu vou te dar um conselho a respeito de fulano. Vou compartilhar aqui uma informação que está acontecendo na igreja para já te deixar avisado. Tudo isso é maledicência, mas a gente costuma, às vezes, colocar outros nomes. Também, de novo, me entendam, olha. Tem pedido de oração? Tem. Tem exortação? Tem. Preocupação? Tem. Tem coisas em azul que não são maledicência. Mas tem coisas que são maledicência que a gente tenta disfarçar dos assuntos em azul. E essa é a maldade. Portanto, encare o problema de frente. Não disfarce que você não passa por isso, se você de fato passar. É importante, meus queridos, que não somente nessa área da maledicência, dos comentários venenosos que por vezes a gente faz, que a gente encare o problema de frente, mas em todas as nossas áreas da vida. Identifique o seu problema, confesse o seu pecado e procura mudar de vida. Procure mudar o seu procedimento. Vamos trabalhar esses assuntos aqui, tá bom? Tiago 4, 11 e 12 a gente já leu. E agora eu quero trabalhar um pouco com vocês o contexto. Por quê? A gente estava estudando. A gente estudou Tiago 1, Tiago 2, Tiago 3, Tiago 4. E aí esse Tiago 4, 11 e 12 é um parágrafo largado no meio lá do capítulo 4, que você fica olhando, por que ele falou disso agora? Sempre que eu for estudar uma passagem da Bíblia com vocês, eu vou tentar trazer o contexto. E o contexto aqui ele não é óbvio. Por isso que a gente precisa tentar esmiuçar um pouco e levantar algumas possibilidades. Em Tiago 4 e 6, fala-se de orgulho, e a maledicência é uma manifestação de orgulho que resiste a Deus. Tiago 4 e 10 fala de humildade, e provavelmente a humildade que foi colocada no versículo 10 na cabeça de Tiago, né, na organização dele de ideias, é uma solução contra a maledicência. Lembrando que quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor, isso a gente já viu nas outras aulas, né? É irmão do Senhor, um cara que entendia bastante de Bíblia, é um cara que era um pastor respeitado anteriormente na igreja de Jerusalém. Então esse Tiago aqui entendia bastante de Velho Testamento e havia aprendido bastante a respeito da doutrina dos apóstolos. Então a gente tem que procurar contextualizar e tentar entender um pouco a visão dele a partir desse background, assim, dessa história dele, para entendermos melhor o que ele quis dizer. Aí aparece no versículo 12, julgar, lei, né? Isso tudo tem a ver com o tema de Tiago 2, de 8 a 13. Ou seja, ele está trazendo de volta vários assuntos que foram tratados antes na carta. E aí, lembrando que o cara era um judeuzão, Tiago, bem judeu, Levítico 19, 18 é o mandamento do amor. E um pouquinho antes, o 16, o mandamento contra a calúnia. Ele tem isso em mente na hora que ele escreve para os irmãos. Tiago 3, 13 a 4 e 10 trata dos pecados do meio da igreja e maledicência certamente é um dos mais comuns. E Tiago 4, 11 e 12, por fim, para entender por que esse trecho está aqui nessa posição da carta, é uma reprise de alguns temas preferidos de Tiago. E daqui para frente ele já vai andando para o final da carta. Tá? Então ele é um recurso didático dele de fazer uma pequena revisão sobre algo que ele julga muito importante. Falei um pouco do contexto. Tá? Vamos para uma parte mais legal e prática. Tá bom? Qual o problema da maledicência, Perotti? Você ainda não me convenceu. Tá, vamos tentar convencer você então. E segundo o autor da lição, eu estou me baseando principalmente na lição aqui, daqui para frente, da revista, a maledicência, ela equivale a rejeitar as escrituras. Ela equivale a uma associação com o serviço do diabo. Quer dizer que quando eu sou maledicência eu estou fazendo o trabalho do capeta? E usurpação dos direitos de Deus. Quer dizer que quando eu sou maledicente, eu estou tomando de Deus uma tarefa que é dele? Também. Vamos estudar por quê. Tá? Primeiro,
Dá para ler, tá bom. Maledicência é rejeição à Escritura Sagrada. Você deixa aberto lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Deixa aberto porque a minha fechou, tá? Por isso que eu estou falando. Tiago 4, 11, tá aqui. Tá? Tiago 4, 11 fala: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A rejeição à Escritura Sagrada é porque você se acha superior à Bíblia. Você se acha superior à lei. Você se acha um juiz mais poderoso do que Deus. Portanto, isso que está escrito nem importa tanto, porque eu já sou uma pessoa muito sábia. Portanto, eu consigo julgar se tal pessoa está fazendo aquilo certo ou aquilo errado, e eu consigo julgar até a opinião dela. Julgar qual é a intenção do coração dela. E aí a gente começa a entender um pouco mais da gravidade da maledicência. Tá? E aí todo pecado, inclusive a maledicência, precisa ser evitado por temor a Deus e para que haja santificação. Olha só essas duas passagens. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4 e Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Lembra aquilo que eu já tinha falado? Que o pecado, não importa se é pecadinho ou pecadão, o impacto, o prejuízo que ele causa na sua relação com Deus é grande da mesma forma? É isso que ele está falando aqui. Então, se você pecou numa coisa, por menor que seja, o prejuízo que te causa é grande, como se você tivesse pecado na lei inteira. Está com um pouco de microfonia, né, Adelson? Continuando aqui, olha só, Tito 2, de 1 a 5. Essa carta de Paulo a Tito, ela é uma carta que tem conselhos bem práticos para Tito, que era pastor em Creta, na ilha de Creta, e Paulo mandando para ele alguns conselhos. E olha só como são práticos esses conselhos, pessoal. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, não fica falando coisa à toa que não precisa falar. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, ou seja, que não se deixem dominar pelas suas próprias paixões, pelo seu próprio temperamento, mas o temperante aqui é que seja bom de domínio próprio. Vamos continuar. Respeitáveis, sensatos. A sensatez é uma virtude daquele que, antes de falar, pensa e que fala com sabedoria. Sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, ou seja, não caluniadoras. Não fiquem inventando coisas para falar. Eu sei que às vezes as pessoas idosas podem sofrer um pouco com a solidão e começam a falar um pouco mais para obter atenção. E nessas horas começa a se dar um pouco mais de abertura para a criatividade. Estou mentindo? Estou mentindo, Conceição? Não estou mentindo. Cara, a Conceição é sábia, eu conheço. Mas tem gente, cara, que o pessoal começa a falar, começa a chorar as pitangas lá. Eu falei, pô, o pessoal está aproveitando uma oportunidade de senioridade, né? de uma idade mais avançada, para, às vezes, pecar com maledicência. Ah, mas é idoso. Pecado evitável. Dá para evitar esse pecado. Pronto, falei. Dá para evitar esse pecado, gente. Então, cuidado. E seja mestra do bem. Não seja uma mestra de algo que é, como fala, algo que leva as outras pessoas a sofrer, a pecar. Posso fazer uma brincadeira? Vou falar aqui. A gente brinca e fala a verdade ao mesmo tempo, né? Quando as pessoas grávidas, Thay, escuta essa, vai para grávida. Cuidado quando for falar com as senhorinhas, porque as senhorinhas, como já são pessoas mais experientes, vão falar dos filhos, dos netos e tal,
pode ser que elas tenham esquecido das dificuldades que passaram na hora de criar os filhos. Estou mentindo, Carol? Então, aí fala, não, meu filho dormiu, já desde os 15 dias ele já dormia, você está criando o seu errado. Maledicência, gente. Claro que seu filho deu trabalho. Aí você começa a conversar com a pessoa mais tempo, ela fala, meu filho, ele não dormia até os 3 anos e meio. Né? Mas é a mesma que falou que dormia desde os 15 dias. Cuidado, você que tem um pouco mais de idade, não menospreze as dificuldades da vida só porque você já passou por elas. Para que você não se torne uma pessoa maledicente. Pronto, falei de novo. Vamos lá. A gente fala, né, cara? Não adianta. Uma boca desse tamanho tem que falar. Falei, perdão se a minha palavra foi mal compreendida, mas eu espero que vocês entendam que a maledicência é uma armadilha que está disponível para todos. Sejam os mais velhos, sejam os mais jovens, todos estamos expostos a isso. Tá? Olha só, falando ainda dos idosos. A fim de instruírem as jovens recém-casadas, versículo 4, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Dá para praticar, inclusive, maledicência contra a palavra de Deus. Aliás, isso é muito comum no meio da sociedade por aí. Quando eles veem um mau testemunho da igreja, dos crentes, dos pseudocrentes da internet, dos youtubers que falam bobagem, eles geram difamação da palavra de Deus. Isso é uma desonra para o nome do Senhor. Deus depende de nós como advogados? Não. Mas dá para evitar? Dá. Então, vamos evitar o pecado da maledicência. Alguém quer falar alguma coisa para me completar, me corrigir? Eu chego aqui, eu levo, Davi, está perto aqui. Não, é só uma sugestão para a comunicação. No slide anterior estava escrito encarar os problemas de frente, né? Isso, encare o problema de frente. Isso não é uma redundância. Quando a gente encara alguma coisa, a gente não está de costa, nem está de lado. A gente encara. Então, eu queria saber se alguém consegue encarar de costa ou de lado. Cara, que comentário bom. Ele falou... não, só para descontrair, Verônica. Vai de boa, de boa. Você falou de oração, né? Uhum. Muitos anos atrás, eu fui a uma reunião de oração e Vou baixar a mão, vai ficar ter cãibra aí. Oportunidade, sabe? Oportunidade. Sim. Agora a Perotti vai orar, né? Agora a Conceição vai orar. E uma senhora foi orar. Toda a igreja descobriu pela oração da senhora que o irmão Joãozinho tinha adulterado. Beleza. Porque ela começou, Senhor, tem misericórdia do Joãozinho. Contou toda a história. Isso foi muito engraçado e, ao mesmo tempo, triste. Caraca, então, tá vendo só? Ai, Senhor, cuida do irmão Joãozinho e cuida de mim para que eu me controle e não saia falando da vida dele por aí. Olha, mas assim, encarar o problema de frente assim, eu vou falar de português, né? É que tem algumas coisas que a gente faz que são meio diferentes. Então, o encarar de frente ele não é tão redundante assim, porque você, por exemplo, embarca no navio, né? Mas você embarca no avião também. O avião nem é barco. Ou seja, por isso que eu coloquei isso aí. O Aidano é revisor da editora. Desculpe, eu queria só lhe mostrar como nem sempre se encara de frente. Vou encará-lo agora. O Aidano, aí, ó. Aí, ó. Aidano encarou de lado. Mas encarou de lado. Não, mas assim, o Aidano, eu até olho aqui, ó. É porque o Aidano não entende de português. Eu peguei aqui só... Eu dei um tiro e acertei. Um tiro aqui, ó. Revisor da revista. Aidano Barreto Carleal. Acabou de sair. Ele é o revisor da revista. Então, assim, por isso que a revista não tem erro de português, porque o Aidano vai lá e pega tudo. Tá, Eliane? Perotti, mas de cara tem que ser de frente. Encarar, você tem que estar de frente.
Gente, a gente está falando... Então é redundância, sim. Eu preciso desse tempo, gente, agora. Tá aí. Você quer falar o quê agora? Não é de português, não, né? Beleza. Gente, mas obrigado. Eu adoro discutir sobre português. Eu ficaria aqui falando muito tempo. Dou aula de português para meus filhos. Me divirto muito. Eu lembrei de um texto que teve uma época atrás que eu estava lendo Provérbios e ele me chamou muita atenção. Provérbios 6, do 17 ao 19, diz assim. 16, a partir do 16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Quer dizer, a última ele detesta. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. O 6º, testemunha falsa que espalha mentira. E o 7º, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E a gente vê que são várias características que envolvem a maledicência. É um coração que, no final, ele está sendo ruim. E começa com a altivez, né, como você falou, que brota de um coração orgulhoso. E Deus odeia. E, assim, até uma situação que eu vivi quando eu mudei de igreja, quando eu saí de Minas, foi que algumas pessoas me falaram de uma pessoa que tinha um histórico X. E isso moldou a forma de eu ver a pessoa sem eu conhecer a pessoa. Então, você já tem você já fica com um conceito da pessoa, e, às vezes, a pessoa já se arrependeu. Às vezes, a pessoa já mudou de vida e ela tem uma fama que as pessoas colocaram sobre ela, espalham sobre ela, e Deus odeia. Ele odeia. Bom. Então, isso pesa também a respeito desse assunto, né? É um texto que eu acho que deixa bem sucinto tudo. Mas, obrigado por vocês abrirem a porteira aí para os comentários. Se não fosse vocês, só não participava. Vamos lá. Só para fechar esse primeiro tópico, quem se nega a cumprir a lei é porque se coloca acima da lei, tendo julgado, em seguida se distancia da lei. Tá? Aí o Tiago 4,12 deixa bem claro que nós não somos os juízes. Você não precisa julgar determinada pessoa por julgar. Perote, mas tem que julgar em algumas situações. Vou falar mais disso mais para frente, tá? Vou voltar a falar de julgamento daqui a pouco, tá? Tito 3,2, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E Lamentações 3,39. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esse versículo é legal. Quer reclamar de alguma coisa? Veja se não tem um problema antes em você mesmo. Tá? Continuando. Maledicência é associação com o serviço do diabo. É um pecado que tem o jeitinho do capeta, tem o timbre do tinhoso. Tá? Olha só, em Apocalipse 12:10, o diabo é chamado de acusador. Apocalipse 13:6, o diabo ele é chamado, né, de difamador. Uma das funções do diabo é difamar. Difamar é dar má fama a alguém. Então, se você está atribuindo má fama a alguém ou acusando alguém por meio de maledicência, né? Pecado. Agora, olha só, Gênesis 3, de 1 a 5, eu trouxe na NVT, tá? Vocês conhecem o contexto aqui, né? Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, tinha a árvore com fruto do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam comer, Deus tinha dado ordem, e aí Satanás, por meio da serpente, falando, né, com Eva, né? Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha só o que o diabo está fazendo aqui. Total maledicência. Está pervertendo uma história para convencer Eva a pecar. Ou seja, ele está falando mal de Deus para Eva. E aí no versículo 4, é claro que vocês não morrerão. Ia morrer, Deus falou, vai morrer. É claro que vocês não morrerão. Então, pervertendo a verdade contra Deus, sobre Deus, por meio da maledicência. Aí, agora, olha que engraçado. O diabo falando com Deus contra os crentes.
Perote, isso acontece de verdade? Acontece, está escrito. Mas, poxa, Perote, será que não é só uma alegoria? Não. É mais fácil eu acreditar no literal aqui. Então vamos lá. Aqui, olha só. Então, pode ser que você não conheça, né? Jó 1, de 8 a 11, né? Vou ler. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Ou seja, Satanás é tão bom de maledicência que pratica a maledicência falando com Deus contra você. E se você pratica a maledicência, você está fazendo o serviço de quem? O diabo. Além de não fazer fofoca, seja cuidadoso. Agora eu estou falando de precauções aqui, fazendo uma... Não estou só falando do que é ruim, mas eu estou te ensinando o caminho bom. A partir da Bíblia, né? Quem sou eu para ter conhecimento para isso, né? Mas o que está escrito na Bíblia, olha só, seja cuidadoso com sua própria vida social e espiritual. Primeiro exemplo, 1 Timóteo 5,14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Texto muito parecido com o de Tito, porque eram condições parecidas, né? Você tinha um pastor em Éfeso, que era Timóteo, um pastor em Creta, que era Tito, e eles tinham que seguir com seus ministérios, e Paulo estava dando conselho para cada um deles. E nas igrejas, assim, queira ou não, é tudo muito parecido, né? Tem igrejas que têm problemas mais cabeludos, mas os problemas de igreja, se você for em outras igrejas, vai ver que é mais ou menos tudo igual. Tudo ovelha, tá? Não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Olha só, 1 Pedro 3, de 15 a 16, fala: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Seu testemunho tem que ser tão bom que não tem brecha para difamação, para maledicência. Isso é uma coisa que a gente observa. Mas não é só o testemunho. Onde é que isso começa? Começa na santificação. Não é só algo que é só da casca, só por fora. Mas você por dentro é um crente de verdade. E de dentro para fora o seu testemunho é tão bom que as pessoas não têm como te difamar, como fazer maledicência com você. Tá? Terceiro versículo, direto de Paulo para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um outro conselho para você que não quer ser alvo de maledicência: seja bom de Bíblia. Isso ajuda muito, porque te ajuda a se formar bem como crente, mas no caso especial de Timóteo aqui, aí bem do contexto dele, ele, manejando bem a palavra da verdade, ele estaria bem habilitado para o ensino como pastor. Mas se você souber bastante de Bíblia e praticar o que está escrito, vai melhorar bastante. Terceiro e último ponto, abrindo aqui. Maledicência é usurpação do direito de Deus. Quem é que julga? Quem tem competência para julgar? E aqui o sentido da palavra competência não é conseguir fazer, não. É responsabilidade. Deus é quem julga, versículo 12. E não é somente questão de competência, mas é também capacidade. Somente Deus é plenamente capaz de julgar. Nós, com a nossa visão parcial, terrena, limitada, nós temos a tendência de fazer um julgamento parcial, mas Deus é quem julga. Então, antes de você sair falando mal do irmão, pensa bem se você sabe a história completa. Provavelmente não sabe.
então não fale. Ou fale só dos fatos. E aí você tem que ter muita sabedoria para poder fazer isso, porque a gente sabe como a vida é complicada. Tá? Terceiro, somente Deus é capaz de atribuir justiça. Somente Deus é capaz de declarar alguém justo, declarar alguém inocente. Por quê? Nós todos somos, por definição, pecadores e culpados. Não merecemos passar a eternidade com o Senhor. Mas a capacidade de Deus como juiz, ela é tão plena e tão misericordiosa e tão maravilhosa que a gente é capaz de entrar no reino dos céus sem merecer, porque alguém pagou a pena no nosso lugar, e para a justiça de Deus isso é eficaz. E quem pagou foi Jesus Cristo. Se você não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, procure o quanto antes se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida na mão do Senhor Jesus, para que você possa receber justiça como Ele é capaz de proporcionar. E assim você possa passar a vida eterna com Ele. Senão, não vai dar. E Deus julgará o mundo, né? Esse é o nosso último ponto aqui desse tópico. Deus julgará o mundo através de Jesus. Olha só, Atos 17:31, um discurso profético do apóstolo, fala assim: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que é Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa salvação só vem por meio de Jesus. Ai, Perote, mas não pode julgar nada. Nadinha, me falaram que eu tinha que julgar as coisas. Tem que julgar um tanto de coisa, gente. Você tem que aplicar discernimento e sabedoria. A Bíblia fala que isso é virtude, mas sem ser maledicente. Se você for maledicente, está pecando. Olha só, Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse discernimento tem duas coisas. Primeiro, eu vou fazer determinada coisa aqui, gente. O que será que é melhor? Eu colocar essa passadeira por cima do tapete ou colocar a passadeira por baixo do tapete? Dei um exemplo bem bobo aqui, só para dizer, para essas mínimas coisas que eu vou fazer, eu preciso de discernimento para entender o que é melhor. E claro que a passadeira por baixo do tapete é melhor, né? Por motivos estéticos e tudo mais. Mas olha, discernir o bem e o mal também no procedimento dos outros. Perote, mas assim eu não estou julgando? Tá, mas não era para não julgar? É para julgar, mas não é para julgar qualquer coisa. Você não é capaz de dizer que tal pessoa vai ser condenada ou vai ser salva, ou que tal pessoa fez isso com tal intenção ou com tal intenção. Calma lá, mas você tem que julgar os fatos e você tem que ver, poxa, eu não vou me associar com fulano, porque fulano, todo mundo sabe, fulano sonega impostos. Se eu for me associar com aquele cara, vai dar errado a minha sociedade com ele. Eu não vou me associar. Mas é boato, cara. Outro exemplo, eu tinha um amigo muito chegado, que eu me afastei do cara. Fiquei uns 10 anos sem conversar com ele. E aí, mas assim, a minha família é amiga da família dele, né? Aí começaram a rolar os boatos. Fulano, homossexual. Falei, deixa eu perguntar para minha mãe. Mãe, ouvi dizer tal coisa. Isso é verdade? Será? Ela falou, meu filho, geralmente esses boatos são verdade. Então você tem que ter sabedoria. E a minha mãe estava certa. Coitado, cara. Mas você tem que ter sabedoria. Você tem que ter discernimento para entender o bem e o mal. Não somente na sua vida, mas observa a vida das pessoas e aí você consegue. Afinal, você que é mãe, você que é pai, você não sabe quem são as boas amizades para o seu filho ou não? Isso é discernimento. Isso é discernimento. Você tem que ter discernimento na sua vida e executar as suas decisões com sabedoria. Continua aqui. Guia os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Salmo 25, 9. Você tem que saber onde vai andar. Você tem que andar no caminho reto. Para você identificar o que é reto, tem que ter discernimento. Para ter discernimento, é um julgamento. Tiago 1,5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada.
Ah, Perotti, eu não tenho certeza se aquilo que eu devo fazer é o certo ou não. Não conheço tanto fulano, preciso de sabedoria. Peça a Deus para tomar a melhor decisão. Deixa eu continuar com esse rapazinho aqui no canto. Tá? Olha só. O que mais que eu tenho que julgar? Você vai ter que julgar. Tá? Esse apêndice na aula ele é importante. Tá? Você vai ter que julgar. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ou julgai todas as coisas, vou sair julgando todo mundo. Não. Olha o contexto. Essa passagem é muito citada fora de contexto. O contexto aqui é que você tem que julgar todas as coisas referentes às profecias. Ou seja, o que está sendo pregado, você tem que estar fazendo que nem os bereanos. Os de Bereia, que são citados como exemplo no Novo Testamento. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles checavam na Bíblia para ver se era de verdade assim. É aqui que você tem que fazer a mesma coisa. Se tiver alguma coisa sendo pregada que vai contra a palavra de Deus, você precisa entender. E se aquela pregação é diferente do que está escrito na palavra, aí precisa ser discutido e ser apontado o problema. Ou precisa ver se é um problema de verdade e não é uma interpretação errada sua. Não vou parar demais aqui não, porque o tempo vai acabar. Tá? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Aqui Jesus falando que nós precisamos julgar o que é justo. Prática do discernimento. João 7,24. Jesus falando também, não julgueis segundo a aparência e sim pela reta justiça. Compare com a palavra de Deus. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Tenha critério. Qual o critério que você precisa ter? É a palavra do Senhor. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Isso aqui Paulo tentando organizar o culto, a prática do culto na igreja de Corinto, que era muito bagunçada, muita gente falando ao mesmo tempo, brigavam para falar, era um problema sério. E aí o que Paulo fala, olha, em cada culto só vão falar 2 ou 3 profetas. E o resto do pessoal, veja se conforme a Escritura, o que está sendo dito vem de Deus. Ou seja, compare com a Bíblia, faça seus julgamentos, aplique o discernimento que Deus te deu, peça sabedoria, mas é isso. Não é para sair falando dos outros. Não é para sair praticando a maledicência. Conclusões. Tem até os créditos ali no cantinho. Os crentes são propriedade exclusiva de Deus. Você lembra, né? Vós, portanto, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Você vai mexer com um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Você vai falar contra aqueles que são filhos de Deus. Praticando a maledicência, não é para fazer isso. Os crentes são filhos de Deus. Olha com quem você está mexendo. Se você for pensar em praticar maledicência no meio da igreja de novo, faça isso não. Jesus Cristo defende os crentes como seu advogado. 1 João 2,1 fala que Jesus Cristo é o nosso advogado. Sua causa estará perdida. Pondere antes de falar algo sobre alguém e questione-se se não será maledicência. Essa fala aqui é a melhor na conclusão aqui. Antes de falar, pense. E se for maledicência, se você não tem nada de bom para dizer, fica de boca de siri, não precisa falar e não se perde nada. Jonas. Davi, ajuda o Jonas aí, ó, o microfone. Obrigado, Davi. 2 coisas que eu acho do que você falou que eu acho muito importante, que às vezes o maledicente não tem essa característica própria. Então, às vezes nós passamos pela maledicência, né, por um contexto ou outro, às vezes sem maldade explícita, né? Mas olha, fulano não é muito legal não, porque fez isso, fez aquilo. Então, a gente ter esse cuidado, né, de não passar, às vezes até no meio de uma oração, né, como foi o caso lá. O exemplo da oração é fantástico. E eu acho que se a gente tiver de falar mal para alguém, acho que a gente pode falar isso com Deus em particular, né? Senhor, fulano fez isso. Então eu peço que o Senhor visite ele lá, que o Senhor trabalhe o coração dele. Se for para eu falar com ele, então me ajude a fazer isso.
Então, acho que com Deus a gente pode reclamar de qualquer pessoa, né? Aham. Que aí nós não vamos cair nesse pecado, né? Em particular, claro, né? Senão vira igual o caso que ele é. Então, acho que é muito importante a gente pontuar isso, né? Que nem Legal. sempre, isso é coisa de fofoqueiro. Não, nós somos fofoqueiros às vezes, né? Às vezes até sem querer você... Nossa, acho que eu falei mal daquela pessoa e nem percebi, né? Então, é um negócio que a gente tem que ficar atento, né? Estamos todos sujeitos a isso, Jonas. Obrigado por ressaltar isso. A gente está, assim, ainda mais como professor, você sempre acaba tendo que falar mais que os outros, então o juízo sobre nós é maior, a gente está mais exposto a pecar. Então a gente precisa tomar muito cuidado assim, quando nós exercermos a fala, a gente está exposto a pecar. Isso qualquer um de nós, seja eu que falo muito, seja o irmão que fala menos na igreja, mas todos estamos expostos, né? Claro que quem fala mais está mais exposto, quem fala menos está menos exposto. E quem não fala, está de parabéns, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Um de cada vez. Tá? Então nós vamos orar e encerrar a nossa aula, tá bom? Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco e pedimos a Tua ajuda contra esse pecado da maledicência, que é um pecado tão frequente. Peço que Tu tenhas misericórdia dessa igreja, Pai, e que Tu nos protejas de cometermos esse pecado, mesmo que involuntariamente, Senhor. Que nós priorizemos, em vez da maledicência, da fala especulativa que a gente possa ter, da fofoca, que em vez disso, ó Pai, nós manifestemos um amor prático e que nós sejamos discretos, Senhor, e sábios em tudo que fizermos, aplicando, ó Pai, o discernimento que o Teu Espírito Santo nos confere. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo.